Vamos resolver, né, o problema 4.19. Ele pede para obtermos aqui o equivalente de TVNAND nos terminais desse circuito, né, nos terminais AB. A gente pode fazer uma análise rápida, né? Basicamente, a tensão TVNAND vai ser a tensão no resistor de 8 ohms, que vai ser dado por Ix vezes 8. Então precisamos determinar a corrente X. O resistor TVNAND ele será calculado a partir da resistência observada entre os terminais AB, certo? Lembrando aqui que o procedimento básico é desconectar essa fonte e curto-circuitar a fonte de tensão, tá? Aplicando uma fonte auxiliar de tensão ou de corrente VT. Então, tem uma fonte de tensão VT, a corrente T. O resistor TVNAND, ele é conhecido pela razão VT e T. Então, esse é o nosso objetivo, é determinar essa corrente X e determinar a relação VT e T, que consequentemente vai me dar o resistor TVNAND. Então, basicamente, né, aquele nosso sistema de equações, ele vai ter que ficar em função de VT e T. E daí vamos extrair o valor da resistência TVNAND, certo? Deixa eu dar uma limpada aqui na tela. Então vamos lá, né? Apagando aqui. Bom, então vamos calcular essa tensão TVNAND. A gente pode ver que nós temos aqui essa malha. Vamos fazer por análise de malhas. Tenho essa malha que eu vou chamar de I1. Essa outra malha que eu vou chamar de I2. Essa outra malha que eu vou chamar de I3. Certo? Então podemos já identificar uma supermalha. Aqui nós temos uma supermalha. Temos uma fonte de corrente compartilhando duas malhas, né? Então temos uma supermalha e isso reduz o nosso número de equações. Na malha I3 a gente também percebe que I3 é menos 3ix. Tá? Posso escrever essas equações, tá? Então vamos fazer a equação de supermalha. Então temos aqui menos 24 mais 2 e 1 menos I3 mais 8 e 2 igual a 0. Vamos separar em termos de 1, em termos de I2, em termos de I3, isolar o termo independente. Vamos sabemos aqui, né, que nós temos 1, 2, 3 malhas, teríamos 3 equações, temos a supermalha, reduzimos de 3 equações para 2 equações e vamos reduzir também, né, essa outra equação da malha 3, não vai ser necessário porque a I3 já está definida em função do valor da fonte de corrente, tá? Da fonte de corrente dependente. Então podemos
trabalhar, né, em cima dessas grandezas. Percebemos aqui que Ix ela vai ser, ou melhor, né, vamos colocar do jeito certo aqui, Ix ela vai ser a própria corrente de malha I2, tá? Uma vez que I2 está num sentido aqui, né, de X, ó. Então ela acompanha Ix. Então podemos substituir nessa expressão. Temos menos 3I2. Então posso escrever I3 em função de I2 agora. E vamos ajustar essa equação. Menos 2 vezes I3, ó. Menos 3 I2. Igual a 24. Vou colocar o zero aqui que eu tinha esquecido. Então vamos agrupar novamente. 2 e 1. Mais 8 e 2, né? 2 vezes 3, 6. Menos com menos mais. Então tenho aqui 8 com 6. Que vai dar 14. O segundo passo é, na supermalha, analisar a equação de restrição, que está associada à fonte de corrente que divide aqui, que é comum entre as duas malhas, está aqui, ó, essa fonte de corrente. Então eu posso escrever o valor dessa fonte de corrente, 4 amperes, em função das correntes de malha, né? A gente percebe que eu tenho I1 vindo para cá e I2 no sentido contrário. Então eu tenho I1 menos I2. Então posso isolar I1 e escrever lá. Posso isolar I1, né? E escrever em função de I2. E substituir na equação de supermalha. Então, vamos fazer novamente. 2 vezes I2 mais 4 mais 14 I2 igual a 24. Então temos 2 e 2, 16 e 2, né? Igual a 24 menos 8. Ficamos com 16 e 2 é igual a 1 ampere. Então veja que I2 sendo 1 ampere, eu consigo determinar Ix, certo? Então tá aqui, Ix é igual a 1 ampere. Então, automaticamente, eu tenho 1 vezes 8, me dá 8 volts. Então a tensão TVNAM está calculada, 8 volts. Tranquilo? Então, muito simples, seguindo aí os procedimentos padrão. Vamos limpar aqui essa figura. Vamos calcular agora a resistência TVNAM. Então, para calcular a resistência TVNAM, vou aplicar uma fonte de tensão aqui auxiliar. Cuja essa fonte também tem uma corrente T associada. Certo? Então vamos redesenhar esse circuito. Eu vou pausar o vídeo aqui para não ficar muito longo. Vou redesenhar esse circuito, curto-circuitando a fonte de tensão e abrindo a fonte de corrente. Então vou pausar o vídeo aqui, vou redesenhar e volto. Bom, pessoal, então o circuito está redesenhado, né, de uma forma mais conveniente. Então basicamente extraímos a fonte de tensão curto-circuitando e arrancamos a fonte de corrente, deixando o circuito aberto. Aplicamos a fonte VT e T. Então podemos realizar uma análise nodal.
Vamos selecionar um nó, vou chamar aqui de nó A. Vamos aplicar o nó referência, que é o 0 volts, e vamos arbitrar correntes, né? Colocar uma corrente aqui, chamar de I1, e T, né? Chega aqui nesse nó, e aqui a 3x, e aqui a própria x, né? Então temos, pela lei de Kirchhoff das correntes, temos IT chegando menos 3x menos I1 menos ix igual a zero. O próximo passo é escrever essa equação em função da tensão nodal e das respectivas resistências, né? Então, por exemplo, aqui IT já está definida. Ix eu posso escrever em função da tensão nodal, VA sobre 8, I1 também em função da tensão nodal, menos VA sobre 2, tá? E X aqui, né? Também em função da tensão nodal. Certo? Pessoal, observação, né? A gente pode rapidamente perceber que essa tensão está definida, está imposta aqui pela fonte de tensão VT, né? Então VA, posso colocar aqui que VA é igual a VT. Então, resolvendo essa equação, temos 8IT menos 3VA menos 4VA menos VA igual a zero. Então, 8IT menos 8VA igual a zero. 8IT igual a 8VA. Porém, temos que VA é igual a VT. Por fim, VT sobre IT é igual a 1 ohm. Então, pessoal, acabamos de obter nosso equivalente Thevenin, visto aí a partir do terminal AB, os terminais AB. Temos que o circuito seguirá esse modelo aqui, né? O circuito original, ele pode ser escrito dessa forma: 1 ohm por 8 volts. Ok, então finalizamos aí a questão.